Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Eletrônica Analógica 1, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os diodos e as suas características. Se a gente se lembrar do último vídeo, a gente já estudou a junção PN, que é uma junção formada por dois tipos de cristais de silício dopados. Esses cristais eles são dopados com uma impureza do tipo P e uma impureza do tipo N para que haja uma sobra, de cargas elétricas, de portadores majoritários negativos em N e de portadores majoritários, que são as lacunas, em P. Quando a gente junta esses dois cristais, nessa região em que se dá a junção de P com N, é formada uma barreira de potencial que é devida ao fluxo de portadores majoritários de N para P e de P para N, formando esses íons aqui. Então, um diodo não polarizado, ele é essa junção PN, né, onde eu não tenho nada aplicado a ele. Então, quais são essas características? Eu continuo tendo aqui no cristal P um número grande de portadores majoritários, que são as lacunas, em N um número grande de portadores minoritários, que são os elétrons, e nessa região intermediária eu tenho um esvaziamento de portadores, que é formado por conta desses íons aqui, que se formaram pelo fluxo de elétrons de N para P e lacunas de P para N. Tá? Quando eu faço a polarização dessa junção, eu tenho duas formas de fazer. A polarização que eu chamo de polarização direta, onde eu aplico um potencial positivo em P e um potencial negativo em N. Esse potencial mais positivo em P e negativo em N vai fazer com que tenha um grande fluxo de portadores aqui, há uma diminuição da barreira de potencial, ela não desaparece, ela continua existindo, e eu tenho uma grande passagem de corrente elétrica através do meu componente. Se eu inverto essa polarização, eu chamo isso de polarização reversa, então eu vou colocar agora a parte mais positiva em N, o potencial mais positivo em N, o potencial mais negativo em P. Quando acontece isso, o que a gente viu foi que existe uma interrupção da corrente elétrica, deveria circular uma corrente, do positivo para o negativo da fonte, mas o meu componente não permite. Há um crescimento dessa barreira de potencial para poder igualar a tensão que eu estou aplicando externamente na polarização reversa, e o fato disso acontecer vai fazer com que exista um fluxo de portadores muito pequeno aqui, mais associado à corrente de saturação, que é aquela corrente formada pelos pares elétron-lacunas que surgem devido à agitação térmica do material ou à luz, mas esse fluxo ele é muito pequeno, então a gente considera que o circuito formado aqui, pelo meu componente é um circuito aberto, porque não tem passagem de corrente elétrica dentro do meu componente aqui. Então, na polarização direta, eu tenho uma grande circulação de corrente elétrica dentro do meu componente, com uma barreira de potencial pequena. Na polarização reversa, eu não tenho passagem praticamente de corrente através do meu material, e essa tensão da barreira de potencial ela se iguala à tensão aplicada externamente no componente. Tá? Muito bem, então para a gente poder estudar isso nos circuitos, a gente vai precisar mudar um pouquinho a nossa notação. Então, esse aqui é o desenho que vocês estavam acostumados até agora, quando a gente se referia a uma junção PN. Então, o meu diodo ele é justamente essa junção, o símbolo dele ele é dado desta maneira aqui. E o que é que a gente pode ver no símbolo? No símbolo dele, uma coisa importante, a nomenclatura. O terminal que está associado ao cristal P ele é chamado de anodo, o terminal que está associado ao cristal N ele é chamado de catodo. E o que a gente percebe aqui? Quando a gente aplica na polarização direta mais em P e menos em N, a gente viu que circula corrente através do meu componente. Então, o meu símbolo ele vai retratar exatamente isso.
Esse terminal aqui vai ser o anodo. Quando eu coloco mais no anodo e menos no cátodo, eu tenho passagem de corrente através do meu componente indicado por esta seta, tá? E se eu faço o contrário, né? Se eu coloco mais no cátodo e menos no anodo, e eu gostaria de ter um fluxo de corrente do mais para o menos aqui, ele vai ser interrompido, tá? Então, o meu diodo ele é um componente em que ele só deixa passar a corrente através dele num sentido. No sentido contrário, ele barra essa corrente. Então, por isso que o símbolo do meu diodo ele é desta forma, né? No sentido direto, ele indica a passagem de corrente, qual é o fluxo de corrente, então está passando tranquilo aqui. E no sentido reverso, se eu tentar passar a corrente no sentido reverso, eu tenho aqui uma barreira, né? Eu não consigo passar. Então, essa setinha aqui sempre indica o sentido da passagem de corrente na polarização direta pelo meu componente. Aqui eu coloco alguns desenhos, né, que mostram os encapsulamentos mais comumente encontrados para o meu diodo. Então, o que a gente tem no laboratório, se a gente estivesse tendo aulas práticas, é esse encapsulamento aqui, né? E esse aqui também. Normalmente, nos encapsulamentos, eles sempre tem uma faixa, né? E essa faixa ela indica o cátodo, para a gente poder identificar quais são os terminais do meu componente. Então, a faixa está sempre mais próxima do terminal do cátodo e o terminal que sobra é o anodo, tá? E depois a gente tem outros aqui também, né, utilizados em eletrônica de potência. Esse aqui que ele pode ser até parafusado dentro do meu circuito. Tem esse SOD 57, esse outro aqui que não tem, né, uma aparência de um componente igual esses que tem uma faixinha e tal, mas também pode ser utilizado. Então, assim, isso aqui é só para ilustrar para vocês, tá? As diferentes formas do componente que a gente pode encontrar em termos de encapsulamento. Bom, para a gente começar a raciocinar aqui, o diodo, né, como eu havia falado, ele deixa passar a corrente num sentido e não deixa no outro. Então é super importante a gente saber se o meu diodo ele está na polarização direta ou reversa, para saber se ele está deixando passar a corrente ou não. Como é que eu consigo perceber isso? Toda vez que eu tiver um potencial mais positivo no anodo do que no cátodo, eu tenho a passagem, eu tenho uma polarização direta e por isso há a passagem de corrente elétrica. Mas o que vai determinar essa tensão? O circuito externo que estiver ligado ao meu diodo. Então aqui eu tenho uma fonte de alimentação com positivo em cima, negativo embaixo. Esse potencial positivo, se eu não tivesse o diodo aqui, ele geraria uma corrente, né, do positivo para o negativo nesse sentido, nesse circuito que eu estou mostrando. Portanto, quando eu coloco o diodo aqui, eu vejo que a corrente que o meu circuito estaria gerando é a mesma corrente que está no mesmo sentido da polarização direta do meu diodo. E além disso, a gente percebe que o potencial positivo da minha fonte, né, eu teria aqui uma queda de tensão nesse resistor aqui, né, que seria mais e menos em termos de queda de tensão, de diferença de potencial. E esse potencial positivo estaria chegando no anodo do meu diodo, enquanto que o potencial negativo aqui embaixo estaria também chegando no meu cátodo. Então eu percebo que em todos os componentes do meu circuito, inclusive no diodo, a queda de tensão ela é do mais para menos aqui. Então nesse caso eu tenho uma polarização direta desse diodo e portanto eu tenho uma passagem de corrente no meu circuito. Nesse outro circuito aqui, será que o meu diodo está polarizado direto ou está reverso, né? Se você quiser, para o vídeo aí, faça a sua análise antes de ver a minha resposta, né? Para você poder também raciocinar junto comigo. Muito bem, então analisando aqui, a gente também tem o mesmo caso, tem positivo e negativo aqui. Eu teria uma corrente que sai do positivo da fonte. Aqui ela vai se dividir, né, em duas partes e depois retornar para a fonte, né?
Então, se a gente olhar do ponto de vista de corrente, o meu diodo aqui, ele está colocado de uma forma que o anodo e o catodo, se ele estiver diretamente polarizado, ele coincide com a passagem de corrente dessa fonte de alimentação. Além disso, se eu analisar as quedas de tensão, a queda de tensão em R1 vai ser mais menos, em R2 também vai ser mais menos, de maneira que essa queda em R2 também está colocando um potencial mais positivo aqui, né? E menos no catodo, e aqui o resistor mais menos. Então, tanto do ponto de vista de tensão, né, quanto de corrente, a gente tem a polarização direta aqui do diodo. Eu tenho uma tensão mais positiva no anodo, mais negativa no catodo, uma diferença de potencial aqui a favor da polarização direta, portanto eu tenho passagem de corrente. Então esse diodo também está diretamente polarizado. No circuito aqui de baixo, se você quiser parar o vídeo agora, né, dá uma paradinha aí e analise para saber quem é que está diretamente polarizado, se é D1 ou se é D2. Bom, vamos lá, mais uma vez. Fonte de alimentação, terminal mais positivo em cima, terminal negativo embaixo. Circulação de corrente, saía do positivo para o negativo. Aqui, a corrente ela tenta chegar sempre no negativo da fonte, portanto ela teria, né, ela se dividiria em duas partes, né? Uma que segue para D2, uma que desceria para D1, mas se a gente perceber aqui, ó, esse potencial mais positivo em cima e o potencial negativo embaixo, que deveria fazer circular a corrente de cima para baixo, encontra um diodo polarizado reversamente. Por quê? Porque o meu catodo está ligado, aqui é o terminal do catodo, tá? E aqui é o terminal do anodo. O meu catodo está ligado na parte mais positiva, que é a parte de cima, e meu anodo na parte mais negativa. Portanto, ele está em polarização reversa. E em polarização reversa eu não tenho nenhuma circulação de corrente pelo meu componente. Portanto, esse diodo D1 está polarizado reversamente e ele representa um circuito aberto. Então, é como se ele não existisse aqui do ponto de vista de passagem de corrente. Então, toda a corrente que chega nesse nó, ela continua, tá? Então, ela não tem uma divisão, ela continua fazendo esse percurso até chegar no meu diodo D2. E aí a gente percebe que ele tem um potencial mais positivo no anodo, mais negativo no catodo, e está no sentido que deveria circular corrente no meu circuito. Portanto, o diodo D2 está diretamente polarizado, ele deixa passar a corrente elétrica, o diodo D1 ele não deixa passar a corrente elétrica no meu circuito. Então é importante a gente já ir exercitando o nosso olhar, né, para saber se os diodos estão polarizados de forma direta ou reversa, para a gente poder analisar corretamente os circuitos. Então, olhando no circuito de cima, diodo diretamente polarizado, no segundo circuito diretamente polarizado, no terceiro D1 reversamente polarizado e D2 diretamente polarizado. Tá? Muito bem. Bom, vamos lá. A gente tem que analisar agora como é que é o comportamento elétrico do meu diodo, ou seja, qual é a característica de tensão e corrente deste componente eletrônico. Para isso, a gente vai partir primeiro do funcionamento ideal desse componente. O que é o funcionamento ideal desse componente? Quando ele está polarizado diretamente, ele deixa passar toda a corrente elétrica, ele se torna como se fosse um pedaço de fio. E quando ele está polarizado reversamente, ele barra, né, ele suspende a passagem de corrente elétrica, portanto ele é considerado um circuito aberto. Então, do ponto de vista ideal, esse componente ele se comporta como se fosse uma chave que abre e fecha. Quando eu estou na polarização direta, ou seja, quando eu coloco mais no anodo e menos no catodo, essa chave ela deixa passar a corrente elétrica, portanto é uma chave que se fecha, né? Ela liga esses dois pontos aqui, o anodo e o catodo. Então, na polarização direta, a gente tem esse modelo aqui ideal, uma chavinha fechada, deixando passar corrente de um lado para o outro. E quando eu faço o contrário, quando eu inverto a minha polarização, quando eu coloco menos
no anodo e mais no cátodo, eu tenho a polarização reversa e não há passagem de corrente elétrica. Então é como se fosse um circuito aberto ou uma chave aberta, né? Então eu tenho aqui uma chave em que eu não tenho passagem de corrente elétrica. Se eu ligar alguma fonte aqui, né, da esquerda para a direita, não vai haver passagem de corrente elétrica. Então essa é a primeira aproximação. O meu componente, do ponto de vista ideal, o comportamento dele em termos de tensão e corrente pode ser pensado dessa forma. Com isso, a gente consegue traçar o que a gente chama de curva característica do componente, que é a curva de corrente por tensão dele. Como é que eu consigo ver isso? Se eu tiver aqui, né, uma fonte de alimentação variável, eu vou começar essa fonte de alimentação aqui com uma tensão de menos 2 volts, por exemplo, né? Quando eu estou aplicando menos 2 volts aqui, vamos imaginar que aqui é tensão, né, por corrente. Quando eu estou aplicando menos 2 volts, quer dizer que essa fonte está, na verdade, com 2 volts mais positivos desse lado do que desse. Então ela estaria, em termos de polaridade, com positivo, com o terminal de baixo mais positivo que o de cima, então eu estaria com esse terminal mais positivo no cátodo e o mais negativo no anodo, fazendo com que esse diodo, do ponto de vista ideal, se comportasse como uma chave aberta. Se ele é uma chave aberta, nesse circuito aqui, toda a tensão que é aplicada pela fonte, como não tem queda de tensão nesse resistor, fica em cima do meu VD, né? Fica entre os terminais do meu diodo. Então, se eu aplicar menos 2 volts, eu vou ter menos 2 volts em cima do meu VD. E qual é a corrente que estaria passando no meu componente? Como ele é um circuito aberto, a corrente é zero. Qual que é o ponto menos 2 volts e zero? O ponto menos 2 volts e zero estaria aqui, por exemplo. Se eu alterar essa tensão, ela não for agora, não for menos 2 volts, mas ela for menos 1 volt, tá? Então, estou aplicando aqui menos 1 volt. Tudo acontece da mesma maneira. O meu diodo continua polarizado reversamente. A tensão entre esses terminais é a própria tensão da fonte, porque eu não tenho a queda de tensão em cima desse resistor. E a tensão em cima do meu VD, do meu diodo, vai ser agora de menos 1 volt. A corrente continua sendo zero, então aqui eu tinha o ponto menos 2 volts e 0 ampere. Aqui eu vou ter o ponto menos 1 volt, 0 ampere. Óbvio, né? Todas as tensões entre menos 1 e menos 2 também vão ter o mesmo resultado. Se eu continuar fazendo isso, eu vou perceber que enquanto o meu diodo ele estiver polarizado reversamente, eu continuo tendo corrente zero e a tensão em cima dele é a própria tensão aplicada. Portanto, eu posso, né, construir um gráfico que do lado esquerdo aqui do meu eixo, né, de tensões, ele vai continuar tendo tensões negativas e corrente zero. Quando é que essa situação muda? Bom, essa situação muda quando eu começo a ter uma tensão, eu ajusto aqui uma tensão um pouquinho positiva. Vou imaginar que eu coloque aqui 0,1 volt positivo, tá? Se eu colocar 0,1 volt positivo aqui, já do ponto de vista do meu componente ideal, já seria suficiente para colocar um positivo no anodo e negativo no cátodo e ter uma circulação de corrente pelo meu componente, tá? Na hora que eu faço essa polarização, o meu componente ele se transforma num curto-circuito, uma chavinha fechada. E a tensão em cima de um curto-circuito é a tensão zero. Então essa tensão aqui em cima dele é uma tensão de 0 volt. E qual é a corrente que passa por ele? Ora, a corrente que passa por um fio é a corrente total que o meu circuito permitiria. Então eu teria de fazer a lei de Ohm aqui, né, nesse resistor, mas ele passaria toda a corrente permitida pelo meu circuito. Então, se o meu resistor fosse um resistor baixo, teria uma corrente alta. Se o meu resistor fosse um resistor alto, teria uma corrente baixa. É como se fosse um fio de cobre, tá? Então, idealmente, se eu não tivesse esse resistor aqui, se fosse uma resistência zero,
ele passaria uma corrente infinita, né? Ele teria uma subida infinita. Na verdade, o que limita a passagem de corrente no meu diodo é o resistor que tiver em série com ele. Então, sempre a gente precisa pensar em termos disso. A gente precisa ter uma carga para poder limitar a passagem de corrente em cima de um diodo. Se a gente não tiver esse resistor e ligar ele simplesmente do positivo da fonte para o negativo dela, a gente coloca a fonte em curto-circuito e pode danificá-la, tá? Então, para qualquer tensão positiva que eu estiver aplicando aqui, né, seja 0,1, seja o que for, a tensão em cima do meu diodo sempre vai ser zero, né, porque a tensão em cima de uma chave fechada, ela é zero, e a corrente ela vai ser dada pela corrente que o circuito estiver puxando, tá? E ela pode, se não tiver nenhuma resistência, ela pode tender ao infinito aqui, tá? Então, a característica de tensão corrente, ou a curva característica de um meu diodo ideal, é de uma chavinha que abre e fecha, né? Então, quando ele está polarizado reversamente, é uma chavinha aberta. Numa chave aberta, a corrente que passa é zero. Então, aqui eu tenho corrente zero. E a tensão é a tensão que eu estiver aplicando externamente no meu componente. E quando a chavinha estiver fechada, eu tenho a tensão em cima dessa chave, né? A tensão VD, que é a tensão no meu diodo, seria zero. E a corrente seria a corrente dada pelo meu circuito, e aí ela é somente limitada pelo meu resistor. Então, o que eu acabei de fazer em vermelho aqui, que estava em cinza anteriormente, é a característica ideal, a curva característica de um diodo ideal. Bom, no mundo real, o meu diodo ele não se comporta dessa forma, tá? Ele tem uma característica de corrente por tensão dada por esta equação aqui, tá? Essa equação ela vem do comportamento do material, né? Do silício, da parte de construção mesmo do material, tá? E se a gente perceber, o que a gente vê nessa fórmula, tá? Que a corrente que está passando, a corrente direta, né? A corrente que passa sobre o meu diodo na polarização direta, ele é uma constante chamada IS, que é a corrente de saturação, que tem a ver com aquela geração espontânea de portadores dentro do meu componente devido à agitação térmica e também à luz, né, dependendo da aplicação dele, que multiplica E elevado a VD sobre VT menos 1, onde VD é a tensão aplicada no meu componente, VT é uma tensão constante, né, que tem a ver com a temperatura que o meu componente está. Então, na temperatura ambiente, essa tensão é em torno de 25 mV menos 1. Se a gente traçar esse gráfico, a gente vai ver que é uma curva exponencial, né? Então, quando eu aplico uma tensão zero aqui na minha fonte, então se eu aplicar zero, eu não tenho tensão nem no resistor nem no meu diodo, então E elevado a zero é 1, 1 menos 1 dá zero, vezes IS dá zero. Então eu saio desse ponto aqui, tá? À medida que eu vou colocando lá 0,1, né? 0,2 e assim por diante, o que eu vou percebendo? Eu vou percebendo que eu vou ter E elevado a 0,1 dividido por 25 mV menos 1. Isso aqui vai dar um número vezes IS vai dar a corrente que estiver passando, tá? Eu vou perceber que o crescimento disso inicialmente é bem baixo, ou seja, eu praticamente não tenho corrente passando no meu componente, e a partir de um certo ponto, essa corrente ela sobe muito rapidamente. Então, é por isso que a gente fala, né? A característica exponencial de uma função é exatamente essa, ela sobe muito devagar no início e ela sobe muito rápido depois, tá? E esse ponto onde tem essa transição de subir devagar para subir rápido, no nosso diodo de silício, ele é chamado de tensão de joelho, tá? Como o próprio nome diz, né? Onde tem essa dobra, né? Na minha curva aqui, onde tem esse joelho. E para o material de silício, essa tensão de joelho é em torno de 0,7 volts. Isso corresponde àquela barreira de potencial que fica no componente na polarização direta, tá?
Então, se vocês se lembrarem, né, voltando no vídeo lá no começo, a barreira de potencial, ela não acaba, né, a região de depressão, ela não acaba na polarização direta, eu ainda tenho uma barreira de potencial, e essa barreira de potencial na polarização direta, no caso do silício, vale 0,7 volts, o que quer dizer que é como se eu aplicasse uma tensão abaixo de 0,7 volts aqui na minha fonte de alimentação, sei lá, de 0 até 0,69, né? Vamos dizer assim. Eu não conseguiria ainda ter uma plena passagem de corrente no meu componente e a partir de 0,7 eu consigo romper, né? Ultrapassar essa barreira de potencial e aí a corrente começa a subir com mais intensidade dentro do meu componente e ele começa a se comportar como se fosse um curto-circuito, tá? Porque aí eu tenho uma subida bem abrupta na minha curva. Então, no meu diodo de silício, a gente considera, para efeitos práticos, que as tensões, se ele não tiver com uma tensão aplicada externamente acima de 0,7 volts, ou seja, se essa tensão nele aqui não tiver capacidade de atingir pelo menos 0,7 volts, ele se comporta ainda como um circuito aberto, né? Onde a passagem de corrente ela já começou, né? Mas é uma corrente, uma intensidade muito pequena, e a partir de 0,7 essa tensão aqui se estabiliza em torno de 0,7 e a corrente que passa em cima, passa através do meu componente, ela cresce exponencialmente. Então isso aqui é a curva característica do meu diodo na polarização direta, tá? E se eu inverter essa fonte, né? Se agora aplicar, ao invés de tensões positivas, eu aplicar tensões negativas, fazer com que aqui seja menos e aqui seja mais. O que acontece? Tá? Do ponto de vista real, vai acontecer a mesma coisa, né, que eu teria. A gente teria aqui uma tensão, vamos imaginar que o meu VD ele ficaria cada vez mais negativo, né? Então eu teria E elevado a um número negativo, menos 1. Toda vez que eu tenho E elevado a um número negativo, isso dá um número muito pequeno. Então, quanto mais negativa a minha tensão, menor vai ser esse número aqui. E mais insignificante em relação a 1 vai ser. Portanto, para valores até relativamente baixos de VD, isso aqui tende a zero, tá? E aí a corrente que circula no meu componente ela fica sendo menos IS. O que é esse menos IS? É menos a corrente de saturação dele, que é aquela corrente que eu falei que aparece devido à agitação térmica dentro do meu material pela formação aleatória de pares eletrolacunas dentro dele, tá? E essa corrente ela fica sendo constante, independente da tensão que eu aplico. Então eu posso aplicar reversamente aqui no meu componente, né, com menos e mais aqui. Eu posso ir aplicando tensões negativas cada vez maiores, que essa corrente ela não aumenta, tá? Então ela fica constante, independente da tensão negativa que eu estou aplicando, né? Então aqui o eixo da esquerda é de tensão, o eixo horizontal e o vertical é de corrente. Então a gente vê que a corrente é uma corrente muito pequena, que é o IS, né? E ela fica praticamente constante, até o ponto onde eu começo a romper as ligações covalentes, né? Até o ponto em que essa tensão aqui se torna tão elevada que ela já consegue romper algumas ligações covalentes dentro da minha região de depressão, acelerando os elétrons e aí começa a ter passagem de corrente. E se eu continuar aumentando essa tensão, eu atinjo aquele regime que a gente chama de avalanche, tá? Essa tensão na qual isso acontece, e aí vai fazer com que circule uma corrente reversa no meu componente, é a tensão de ruptura ou tensão de breakdown, tá? E ela pode ser encontrada nos manuais para que você saiba os limites do componente que você está utilizando. Para cada diodo, né, para cada projeto de diodo que o fabricante faz, ele pode ter uma tensão de breakdown diferente. Então esse aqui é o limite do ponto de vista de tensão reversa, que se eu ultrapassar, eu posso danificar o componente. Ou, se eu tiver um projeto adequado, eu posso trabalhar nessa região, né, onde essa tensão agora ela vai ficar constante
e aí ele vai ter o funcionamento contrário do que a gente tinha na tensão direta. Então ele vai manter uma tensão reversa constante e vai deixar passar uma grande quantidade de corrente elétrica e vai funcionar também na região reversa, que seria a minha região Zener. Tá? Essa região Zener aqui, se eu projetar o componente adequadamente, eu consigo até utilizá-lo em algumas aplicações. Mas se o meu componente não for projetado para trabalhar na região Zener, sob determinadas condições, eu queimo o meu componente a partir da tensão de ruptura dele. Tá? Então, se eu juntar essas duas curvas, o que eu reparo? Né? Que a minha curva característica do meu diodo real, né, vai ter esse aspecto. Quando eu aplico a polarização direta, eu tenho uma exponencial positiva aqui, né, com uma tensão de joelho, no caso do diodo de silício, de 0,7 volts. E na tensão reversa, eu quase não tenho circulação de corrente até atingir a ruptura, onde aí essa corrente passa com muita intensidade negativamente no meu componente. Tá? Então, alguns conceitos aqui. Tensão de joelho, VK. Por que K, né? Porque é em inglês, né? Joelho em inglês é knee. E knee escreve K-N-E-E. Então, o que é a tensão de joelho? É a tensão na região direta, onde a corrente aumenta rapidamente, né? Igual a barreira de potencial. E para o silício é aproximadamente 0,7. Quer dizer que abaixo de 0,7 praticamente o diodo não conduz e acima de 0,7 ele se comporta como um curto-circuito. Resistência de corpo, RB, é a resistência ôhmica das regiões P e N. Uma coisa importante, se a gente olhar na subida dessa curva aqui, essa subida, embora seja exponencial, depois que eu atinjo a tensão de joelho, ela tem uma certa derivada, né? Essa derivada aqui, em torno de uma certa faixa de tensão, se a gente dividir, né, a variação de tensão em X pela variação de corrente em Y, né? Então aqui eu teria em X variação de ΔV, aqui eu teria um ΔI, ΔI para Y e ΔV para X. Se a gente fizesse V por I, a gente tem resistência, né? Então dá para a gente modelar dentro de uma pequena região aqui, é como se fosse uma linearização, né? Ele se comporta como uma reta. Óbvio, continua sendo exponencial. Mas se eu pegar uma lupa e colocar perto de uma região aqui, né, se eu quiser analisar o comportamento nesse pedaço aqui, é praticamente uma reta, ou aproximadamente uma reta, e a gente pode calcular essa relação entre variação de tensão e variação de corrente como sendo linear. E é isso que faz com que apareça o tal do RB, que é a resistência de corpo do meu diodo. Tá? O meu diodo também no sentido direto, né? Embora ele se comporte como um curto-circuito, eu não falei sobre isso, mas é importante lembrar. Eu também tenho uma corrente máxima que o diodo conduz, porque à medida que ele vai conduzindo, deixando passar corrente aqui, ele vai aquecendo, né? Ele vai tendo geração de calor, e isso tem também um limite. Então, a máxima corrente direta que passa nele é dado por IF máximo, F de forward, que é direto em inglês. E ele também tem uma potência nominal máxima, que se ultrapassar, ele não consegue mais dissipar esse calor aí, e ele pode queimar e danificar o componente. Então são algumas características que depois a gente vai ver um pouco mais em detalhe quando estiver olhando o manual, mas para vocês se lembrarem, tá? Então tensão de joelho, resistência de corpo, tensão direta, corrente direta máxima e potência máxima dissipada pelo meu componente. Aqui tem as curvas características de diodos com diferentes materiais. Então, o que a gente vê aqui? Ó, o silício está aqui. Então, a gente vê a tensão de joelho dele, né, sendo igual a 0,7 volts. E a tensão, a curva reversa dele aqui com uma corrente de saturação que é da ordem de 10 picoamperes, né? E uma tensão de breakdown aí da ordem de centenas de volts.
Se eu mudar o meu material, se eu pegar o germânio, o que que eu vou fazer? O germânio também é um semicondutor, se vocês olharem na tabela periódica lá, ele também tem 4 elétrons na última camada. Mas o que que muda, né? A barreira de potencial dele é menor, então ele vai ter uma queda de tensão de 0,3 volts quando ele está polarizado na região direta, então eu consigo fazer ele conduzir com uma tensão menor aplicada. E ele também vai ter uma tensão de breakdown bem menor do que a do silício, né? No sentido reverso, quer dizer que ele aguenta menos polarização reversa do que o silício. E ele vai ter uma corrente de saturação da ordem de 1 microamperes. Então, se você olhar aqui, a corrente de saturação reversa que circula no germânio, ela é em torno aí de 100 vezes maior do que a do silício. Isso aí tem algumas implicações do ponto de vista de condutividade também, né, reversa do material. Não é desejável que ele tenha uma corrente de saturação reversa muito alta. Então, o germânio ele também foi muito utilizado no passado, mas hoje ele não é mais, tá? Só em aplicações específicas onde eu preciso de uma queda de tensão direta menor do que a do silício, mas hoje o que domina é o silício. E aqui a gente tem o arseneto de galho, que é uma combinação de materiais aqui, que normalmente é utilizado para LEDs, né? Quando eu gostaria que aquelas recombinações elétron-lacunas produzissem fótons, né? Produzissem luz. Então, quando a gente faz com esse material, a gente vê que a tensão de joelho ela passa a ser aí da ordem de 1,2 volt. Então, toda vez que eu estiver fazendo cálculos envolvendo LEDs, que também são diodos, ao invés de eu considerar uma queda de tensão de 0,7 como é no silício, eu vou considerar em torno de 1,2 a 1,5 volts. Tá? E também eu tenho uma característica de tensão reversa grande aqui. Tá? Bom, isso aqui varia, tá? Esse gráfico aqui que foi colocado foi por arseneto de galho, mas dependendo da luz, do tipo de LED, né, que eu estiver utilizando, eu preciso olhar no manual qual que é a máxima tensão reversa que ele suporta, tá? Então, assim, não vamos pensar que, no caso dos LEDs, os materiais variam bastante por conta do comprimento de onda que ele vai ter que emitir. Então, é importante a gente guardar que preciso olhar no manual do LED para saber qual é a tensão máxima reversa que ele consegue suportar. Tá? Assim como no silício e no germânio, né, essas características são sempre de manual e mesmo dois diodos feitos de silício, eles podem ser projetados de maneira diversa para ter características de tensão reversa diferentes. Tá? Embora a tensão direta sempre continue a mesma, mas eles podem ter uma tensão de breakdown diferente, dependendo de aspectos construtivos aí do fabricante. Então, cada código a gente precisa olhar no manual para poder saber as características específicas desses diodos. Aqui está mostrando também rapidamente a influência da temperatura com relação à tensão de joelho, né? A queda de tensão direta e a tensão reversa. O que a gente percebe? Que com o aumento da temperatura, né? Increasing temperature, a gente vai levando esse 0,7 mais para perto de zero, né? Então vai diminuindo essa queda de tensão quando ele está na polarização direta, e com o decréscimo de temperatura, essa queda de tensão aumenta. Tá? Do ponto de vista de tensão de breakdown, a gente percebe que na temperatura ambiente aqui, né? Isso aqui é para um determinado diodo, não é para todos os diodos de silício, tá? Mas para 25 graus ela tem um valor, aqui exemplificando em torno de 30 volts, tá? Se eu tiver um aumento da temperatura, eu aumento essa tensão de breakdown, e se eu diminuir a temperatura, eu diminuo essa tensão de breakdown a tensão de ruptura do meu diodo, tá? Então, só para vocês verem o efeito da temperatura no meu componente. Normalmente, os nossos cálculos a gente vai fazer sempre considerando temperatura ambiente, e isso quer dizer em torno de 25 graus Celsius. Tá? Então, com isso, a gente finaliza essa parte inicial da curva característica do meu componente, né? Como é que é a relação entre tensão e corrente nele. E como essa é uma relação exponencial, e as funções exponenciais são funções difíceis, né, da gente calcular, a gente vai precisar
encontrar uma forma alternativa de utilizar essa característica dentro do meu cálculo de circuitos. E é isso que eu vou explicar no próximo vídeo.